Hoje a gente vai falar sobre um assunto bem delicado. Um juiz da Suprema Corte Brasileira está sendo sujeito à Lei Magnitsky. E, segundo o que chegou a conhecimento público, ele estaria tentando a aplicação para uma cidadania italiana para ele e para a família e também a conta em Dubai. Nesse vídeo, sem opinião política nenhuma, eu quero discutir o porquê, na minha opinião, essa abordagem incorreta para o caso desse juiz. E o que você deveria fazer se você estivesse sendo embutido nessa lei. Se você não me conhece, eu sou Estevam, dono aqui da Ripples e trabalho há mais de 14 anos com abertura de empresas offshore, arquitetura financeira internacional e também imigração via programas de investimento, especificamente programas de investimento. E esse caso desse juiz em específico é muito característico de quem procura uma segunda cidadania, principalmente cidadania por investimento. Só que esse ministro, ele não está sujeito a contemplar todas as regras de aplicação dessa cidadania, mais especificamente italiana. E ele também não está sujeito a se aplicar uma conta bancária em Dubai. Primeiro fator que impede isso, ele é uma pessoa politicamente exposta. Isso não é fator suficiente para você desconsiderar uma cidadania italiana, mas com certeza é um fator suficiente para você desconsiderar uma abertura de uma conta bancária em Dubai. Outra. Todos os bancos dos Emirados têm de alguma forma ligação com os Estados Unidos, inclusive são um país aliado. Ou seja, estariam sujeitas às aplicações da Lei Magnitsky. Apesar de você não ter um tratado CRS com Dubai, por exemplo, apesar de você não ter um report direto, os bancos dos Emirados costumam cruzar informações com os Estados Unidos. Entender o sistema financeiro é uma condição sine qua non para você oferecer esse tipo de serviço. Nesse caso, esse ministro dessa Suprema Corte desse país latino está sendo mal assessorado. Mais especificamente sobre a cidadania, existe um tempo para que essa cidadania, essa second citizenship, ela seja deferida. E esse tempo não é suficiente para resolver o problema desse ministro. E o problema mais grave de todos, na minha perspectiva, é um problema de falta de entendimento do cenário geopolítico atual. E obviamente eu estou falando isso com base nas informações que vieram a público. Talvez a abordagem escolhida de fato tenha sido outra, esteja sendo outra. Mas essa, sem sombra de dúvidas, não vai resolver. No cenário geopolítico atual, ninguém vai querer comprar uma briga com o Trump, com os Estados Unidos. Ele deveria tentar uma abordagem com países aliados e ainda assim deveria excluir a Índia, que é um dos principais exportadores aos Estados Unidos. Talvez o Chipre fosse um local interessante, por exemplo, mas definitivamente Emirados não vai colaborar. Se ele conseguir fazer isso, essa conta eu posso garantir que será bem provisória, não vai resolver o problema por muito tempo. Em outros tempos eu diria Hong Kong, mas também os bancos de Hong Kong tendem a colaborar com os Estados Unidos. Nesse caso, mais especificamente, Rússia talvez fosse um local interessante e o ministro teria que aprender a operar criptomoedas. Não seria suficiente você trabalhar no cenário internacional somente com o sistema SWIFT ou SEPA. E não, nem o CIPS, nem a Union Pen resolveria isso em larga escala. Outra, uma estruturação de empresas offshore realmente para assegurar o patrimônio investido em ações. Despessoalizar isso, provavelmente isso está no nome dele, no nome da esposa ou até no nome do filho. Isso tem que ser institucional, não pode estar vinculado ao teu nome. Não uma, não duas, mas algumas empresas offshore para que essa estrutura fosse legítima, passasse confiança e não permitisse que os bancos e as corretoras quisessem encontrar o beneficiário último final dessa instituição. Obviamente tudo isso feito de forma legal dentro dos países onde essas empresas estão instituídas. Se você quer a minha opinião, pouca gente vai topar entregar uma solução nesse caso. Ninguém no cenário geopolítico atual está querendo encrenca com os Estados Unidos. Ninguém quer perder o mercado americano, ninguém quer ficar fora do SWIFT, ninguém quer ficar fora da OTAN. Ninguém quer ficar sem acesso ao sistema europeu por uma pessoa. A situação é delicada e, nesse caso, ninguém vai aceitar atender esse cara diretamente. Todo mundo tem um pé atrás. Mais uma vez eu falo, se isso for verdade, se ele realmente estiver procurando uma conta em Dubai, se ele realmente estiver procurando uma cidadania italiana, ele está sendo totalmente mal assessorado. Nada impediria, por exemplo, que a Itália colaborasse com os Estados Unidos. É um país aliado. Uma segunda cidadania não iria resolver. Principalmente se os Estados Unidos alegassem que ele cometeu crimes em território americano, contra americanos. E lembrem, o jogo é geopolítico, colaborativo. Não importa se existe uma lei local na Itália, se o negócio apertar para o lado deles, eles vão extraditar. Eles vão dar um jeito de enquadrar esse cara num problema
para se livrar dele. Confiar em leis em última instância é sempre confiar em homens, é sempre confiar em palavras vazias. Como falei, esse não é um vídeo político, esse não é um vídeo onde eu falo ou julgo as opiniões e decisões desse ministro em específico, mas é um tema interessante para a gente tratar, porque, hora ou outra, um de vocês pode enfrentar um caso parecido ou ver um caso parecido, dependendo do que vocês fazem no país onde vocês residem. Obviamente não dessa forma, obviamente não na mesma situação, mas alguma coisa semelhante sempre acontece. Alguma disputa legal, um governo ou dois reivindicando tarifas sobre a tua operação, isso é comum. E, mais uma vez, falo da minha opinião particular, a única maneira desse cara conseguir alguma vida financeira é utilizando laranja. Ele não tem como fazer isso por vias institucionais ou com qualquer coisa vinculada ao nome dele ou da família. Recapitulando, alguns programas de cidadania poderiam até resolver. Chipre, e aí resolveria tanto o problema da conta bancária como da cidadania. Rússia também poderia resolver isso. E países aliados do BRICS no geral. Eu não tentaria qualquer solução fora disso. Definitivamente, Dubai ou Emirados não vai resolver. E muito menos cidadania italiana ou qualquer outra cidadania europeia. E se você quer entender mais sobre esse tipo de assunto, se você realmente quer expandir sua empresa a nível global ou os seus serviços a nível global, quer gerar mais proteção para a tua família, para a tua pessoa física, para a tua empresa, sem necessariamente ter que abrir empresas lá no exterior, tem um link aqui abaixo do Ripple Sub, onde a gente está toda semana falando sobre isso. Modéstia à parte, é o melhor conteúdo que eu vejo sobre o assunto na internet. É uma plataforma totalmente privada, porque o que a gente fala lá dentro não pode estar público de jeito nenhum. Se você quiser abrir uma estrutura offshore, tem um link aqui na bio onde você pode adquirir uma com a gente. E a gente dá tudo incluso, contabilidade, endereço registrado, conta bancária. Você só se preocupa realmente em ganhar dinheiro. Tem um link aqui abaixo também da Spike to Spike, onde você pode comprar BTC sem QIC. E se você quiser falar sobre o teu caso específico, tem um link aqui abaixo onde você pode contratar uma consulta diretamente comigo. Um abraço, até semana que vem.